hoje é um desafio, um conhecimento de uma palavra extremamente forte, a palavra grega que Jesus utilizou para falar sobre missão. A palavra grega para o português é equivalente a equibalo. Esta palavra guarda no seu coração, equibalo. Quando Jesus nos envia, Ele está falando equibalo. Eu te lanço, eu te impulsiono, eu estou te dando empurrão. Jesus está falando isso, porque a palavra equibalo no grego não é a palavra apenas enviar, de dar uma ordem. É a mesma coisa que Jesus está dando empurrão para nós história, dizendo: eu estou enviando você. Então, tem que deixar claro, todos foram chamados, e eu quero falar isso, baseado na experiência registrada na palavra de Deus. E para isso eu quero que você esteja completamente imerso nisso, mergulhado nisso. E eu quero convidar a cada um de vocês a essa missão de nós mergulharmos o nosso entendimento e a nossa compreensão no trono da graça. Então, a palavra equibalo significa lançar para fora. A palavra equibalo em grego significa impulsionar ou arremessar. Quando Jesus propõe um trabalho para mim e para você, não é um trabalho para ficar no local, mas é para que ele se expanda. A missão é importante, o dever é importante, porque nos faz alcançar pessoas. A palavra equibalo, ela é forte, ela é intensa, porque na tradução para o português ela fica muito atenuada, ela fica muito delicadinha. Jesus está enviando, mas na verdade no original grego está falando: Jesus está lançando, Jesus está impulsionando, Jesus está nos arremessando. Glória a Deus. E eu quero convidar você, abra a palavra do Senhor nesta manhã comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. E eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, não fique preso na projeção. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 1 até o 6. Nós vamos ler simultaneamente 2 capítulos, sendo que nós vamos ler a primeira parte apenas de cada um deles, o capítulo 9 e o capítulo 10. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou, diga, os enviou. E os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fica ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira de seus pés, quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. De modo que, como testemunho, cada um teve a tua oportunidade, mas desperdiçou. Então, eles saíram, diga, eles saíram. Veja que interessante, Jesus deu uma ordem e eles cumpriram. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho, fazendo curas por toda a parte. Amém, igreja? Jesus, interessante, não sei se você sabe disso, mas isso me intrigava muito. Quando eu lia essa passagem, eu falava: para onde que Jesus estava enviando esses discípulos? Se o tempo todo a palavra nos orienta a entender que os discípulos estavam com ele o tempo todo, não existe um texto explicando que houve uma parte dos discípulos que ficou um tempo específico longe do mestre. De fato, eu ficava muito preocupado, eu começava a questionar, eu começava a fazer aquelas indagações. Eu não entendo, Senhor, me ajuda. Mas era muito comum Jesus fazer o seguinte, depois eu fui buscar a informação. Jesus, ele pregava em toda a Galileia, Galileia era composta por Samaria, Judeia,
pela própria cidade que Jesus morava. Então nós precisamos entender que toda a Galileia foi alcançada por Jesus. Aliás, tem uma musiquinha antiga, um louvor antigo que nós cantamos: o mestre que andou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Eu não sei se você sabe, mas a Galileia era uma parte que as pessoas não tinham uma boa fama. Aliás, dizem até que a Galileia é a Galileia dos gentios. Por que Galileia dos gentios? Daqueles que não queriam saber de Deus, daqueles que não tinham compromisso com Deus. E se alguém quisesse ofender o homem, dizia que ele era casado com uma Galileia. Aí vem Jesus e vai para o lugar onde ninguém quer ir. Aí vem Jesus para o lugar que ninguém dá valor. E aí vem Jesus pregar para aquele povo de má fama. A Galileia também era uma região que hoje nós chamamos como Nova Palestina. E Jesus, ele pregou aquele povo, e é muito importante que você entenda o raciocínio que eu quero fazer você chegar. Jesus, ele caminhava de cidade em cidade. Então Jesus não parava, o tempo todo ele estava indo de uma cidade para outra, caminhando de um lugar para outro. Então o que ele fazia? Ele mandava os discípulos na frente. Olha aí a pegada do negócio, a sacada é essa. Não é que Jesus mandou os discípulos viajar à parte, não. Os discípulos iam à frente de Jesus. Antes de Jesus chegar na cidade, os discípulos já tinham feito metade do trabalho. Eles já estavam anunciando a palavra, anunciando o reino. Diz a palavra que eles pregavam e curavam muitos enfermos. E quando Jesus os determinava a ir, é importante que vocês entrem no contexto da palavra, porque Jesus, ele chamou primeiro esses 12 e ele mandou. Diga, Jesus mandou. Irmãos, os 12 foram, os 12 entraram na cidade, os 12 encontraram pessoas diversas com as suas dificuldades, como aqui nessa manhã. Jesus entra, encontra corações diversos, com dificuldades diversas, e aí os discípulos voltam. E eles falam: Jesus, a coisa é grande, são muitos que estão necessitados. O que Jesus faz? Ele chama mais 72. Vamos no capítulo 10. Vamos lá, Lucas 10. Não falei para ninguém fechar a Bíblia. Se fechou, vai ter que abrir de novo. Lucas 10. Vamos um pouquinho mais à frente. Quem lê a Bíblia não pode ler que nem ler post de internet. Tem que estudar. Você tem que ler capítulo por capítulo, não é um versículozinho. Olha que interessante no versículo do capítulo 10. Jesus envia mais 72 discípulos. Ah, pastor, agora você está me dando nó. Jesus não tinha 12? Como do nada, como diz os adolescentes do Neida, surge 72. Olha o que está escrito aí, eu vou explicar para vocês. Quem são os 12? Quem são os 72? Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou. Diga, os enviou. 1, 2, 3, os enviou. Amém. Quando Jesus prepara, ele não segura. Ele lança que nem uma flecha, que acerta o alvo. Se Jesus te trouxe aqui nessa manhã, alguém vai ser usado para atingir aquele que vai ser enviado, quer dizer, aquele que é o alvo. Eu e você somos os enviados para atingir o alvo. Posso ouvir um amém? Tremendo isso, profético isso. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2. Olha que gostosinho, foi fazer a obra em dupla. Adiante dele, olha que interessante, adiante dele, Jesus enviou na frente a todas as cidades, lugares para onde ele estava prestes a ir. Olha a confirmação do que eu acabei de falar. Jesus enviava os teus discípulos à frente e lhes disse: oh meu irmão, eu tenho que me emocionar. Ele está dizendo aqui: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus está falando, eu mandei 12, os 12 voltaram pedindo mais, eu só tenho mais 72, vamos orar a Deus para enviar mais, porque a colheita precisa de mais trabalhadores. Irmão, sabe o que está acontecendo? Uma época de cristão acomodado na cadeira da igreja, cristão acomodado no seu canto, na sua zona de conforto, e Jesus vai usar a palavra equibalo para você nesta manhã. Ele vai dizer, eu vou te dar um impulso, eu vou te dar um empurrão, eu vou te arremessar, eu vou te enviar. Ele não chamou a gente apenas para colher os frutos, Ele nos chamou para plantar a semente. Se eu fosse você, ficaria esperto, porque Ele vai fazer que nem a águia faz com seus filhotes. O ninho está aconchegante, tem uns irmãos que ficam assim no culto. E os anjos clamam, toda criança. Aí o Senhor está falando, abra tua boca para evangelizar. Aí ele vai lá e toca na Ana, Deus mandou te dizer que vai te usar nessa terra. E o Espírito Santo está falando, não, estou falando com você, estou ouvindo muito não. E os anjos, Senhor, a palavra equibalo não é enviar, é empurrar. Ele vai tirar do ninho, ele vai deixar o ninho bem desconfortável. Tem gente que não está entendendo, mas algumas coisas estão acontecendo na tua vida porque o Senhor quer tirar você da zona do conforto e trazer para você a palavra equibalo. Eu vou enviar você, mas para isso eu vou te incomodar, porque você está preparado. A flecha que eu lanço, ela vai atingir o alvo. Aleluia! Eu quero pegar uma palavra de efeito da internet, que eu não sou bobo. A palavra diz assim, missão não é opção, missão é obediência. Vou repetir, missão que Ele dá é para fazer, é execução, é cumprimento, é realização. A missão é ação. Esses dias nós precisamos fazer uma reorganização no Ministério de Louvor, e aí chamamos a liderança. Pastor, precisamos remanejar alguém. Quem é esse alguém? Eu falei, tem um alguém, vamos conversar com esse alguém. Mas se alguém não vai querer, eu falei, vai querer, em nome de Jesus, vamos orar. Nós começamos naquela, vamos, né? Aí nós chamamos o irmão arregalou um olho desse, cada um assim, desse tamanho. Mas ele disse, eis-me aqui. A obra de Deus não para. Tem gente que acha que se eu não for, não tem. Se Jesus não me enviar, não tem quem envie. A obra é a seguinte: se você faz parte dos 12 e não quer, Ele chama 72. Nós precisamos entender que a obra não para. Essa manhã, a palavra equibalo não é só enviar. Jesus vai arremessar. Sabe aquele empurrãozinho assim, ó? O irmão está ali. E o Senhor está falando, hoje é dia do norte. Está na hora de eu nortear a sua vida. O que eu aprendo com essas duas passagens? Primeiro, existem dois tipos de discípulos. Jesus tem dois tipos de discípulos. Aqueles 12 fazem parte do círculo íntimo de Jesus. Comia, dormia, vivia com o Senhor. Os 12 que foram chamados, eles enfrentaram tudo ao ponto de largar tudo. Largaram tudo para viver com Jesus, para ir com Jesus de cidade em cidade, de lugar em lugar. Quando a gente vai ler a palavra, Jesus fala o seguinte: o Filho do Homem não tem lugar para dormir, não tem lugar para reclinar a tua cabeça. Então quem quer vir comigo tem que largar tudo e saber que existe um desapego. Eu vou fazer a obra e quem está comigo tem que saber que nós não temos nem ninho para nos repousar. Esses 12 foram os que aceitaram isso. Esses 12 é o ciclo íntimo. Jesus era mantido por esmolas, ofertas que eram doadas por mulheres que eram casadas com homens de posse da época.
Jesus recebia oferta dessas viúvas, dessas mulheres casadas, e com a oferta que Jesus mantinha, não sei se você sabe, inclusive quem administrava isso era Judas. Judas, que traiu Jesus, ele tinha essa responsabilidade. E aí as moedas que entrava era ali administrada. Então o ciclo íntimo, Jesus escolheu 12 para andar com ele. Então, olha que interessante. A primeira coisa que a gente aprende lendo é que existe as pessoas do ciclo íntimo de Jesus e do ciclo expandido, que é aquela multidão que sempre estava junto, os seguidores de Jesus. Então existia ciclo íntimo e ciclo expandido. Então aí está a resposta. Da onde que surgiu os 72? Deste outro grupo de seguidores que estava ao lado de Jesus, conhecia Jesus, andava com Jesus, via os milagres de Jesus, ouvia as palavras de Jesus. E olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? Às vezes a gente pensa assim: ah não, o pastor vai chamar o irmão que está ali próximo dele, ele está vendo todo dia, está, né, mais próximo do pastor, já conhece o talento dele. E de repente, meu irmão, não é para esse irmão que está tão próximo, é para você que está aí tão distante, achando que eu estou sentadinho aqui no último banco, a última cadeira, Jesus não vai me ver, Ele não vai me encontrar. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo: eu vou enviar você também. Não é para aqueles mais achegados, mas é para todos que estão disponíveis. Por isso o Senhor falou: há muito trabalho para fazer, e é por isso que eu preciso compartilhar com vocês nessa manhã. A palavra equibala, o Senhor vai arremessar cada um de nós para aquilo que Ele determinou. Estávamos no casamento, e aí eu não vou compartilhar o nome da pessoa, mas ela senta na cadeira ao lado da mesa onde nós estávamos, e aquela pessoa olha para mim e fala: meu filho, pastor, tem um chamado pastoral. Eu estou numa igreja, e há um tempo o Senhor está me incomodando para que eu vá, seja enviada para ajudar o meu filho nesta obra. Eu olhei para ela e já comecei a me emocionar, porque eu falei para ela: minha mãe faz parte da minha igreja. Minha mãe recebeu uma libertação tremenda dentro da igreja, que eu sou pastor. E quando minha mãe começou a frequentar a mesma igreja que eu sou pastor, ela me deu credibilidade. E ali nós nos emocionamos. Ela falou: essa é a confirmação da palavra para o meu envio. A partir de agora eu obedeço à voz do meu Senhor. O Senhor está dando nesta manhã confirmação a corações que precisam entender: você faz parte dos planos de Deus. Não importa se mais próximo ou um pouquinho mais distante, Deus nesta manhã está te enviando a uma missão. Você é apenas mais um que o Senhor comissionou. Não fique parado. 2, interessante, hein? Deus não dá autoridade para a gente ser melhor que o nosso irmão. Deus não nos dá poder e autoridade para que a gente provoque inveja, raiva, ou que persiga alguém, ou que faça distinção. Mas Deus nos dá autoridade e poder para exercer a missão. Posso ouvir um amém? O Senhor chama os 12 e fala: eu estou dando para vocês poder e autoridade. Estou dando poder sobre os demônios e autoridade sobre a enfermidade. Aquele que está possuído por demônio, sob o nome de Jesus, quem está na missão, vai ter autoridade sobre a casta de demônio que for, e vai dizer: em nome de Jesus, você está liberto. Essa é a missão do Senhor para a igreja, essa é a missão do Senhor para cada um de nós. Irmãos, e de repente tem gente pensando: Deus vai me enviar para a África, Deus vai me enviar para a Ásia. Não, meu irmão, Deus pode estar te enviando para dentro da tua casa. Você vai ser autoridade dentro da tua casa, e vai entrar naquele lugar, vai dizer: quem reina neste lugar é o Santo dos Santos, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Meu irmão, essa manhã Deus tem algo tremendo para cada um de nós. Pastor, mas eu sou enfermo. Eu vou esperar Jesus me curar primeiro, porque o diabo me envergonha todas as vezes. Ele vem falar para mim: você é um coitado, você é um enfermo. Paulo também tinha uma enfermidade, Paulo também tinha um espinho na carne. Senhor, tira de mim,
para que eu fique mais aliviado. Não vou tirar não, porque a minha graça é o suficiente. A minha graça te basta. Meu irmão, tem gente escolhendo confirmaçãozinha. Deus me confirma hoje no culto pelo irmão fulano de tal para tocar em mim. Eu senti arrepio para ser enviado. Não, Jesus te chamou e nesta manhã Ele está fazendo o equibalo. Ele está te arremessando para a missão. Chega de conforto, chega de zona de conforto. E para aquele que está na missão, Ele garante poder e autoridade. Diga amém, irmãos. Diga amém. Poder e autoridade. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ainda que coma alguma coisa mortífera, nada te fará dano algum. Pisará a cabeça da serpente, porque você está na missão e tem autoridade em nome de Jesus. Aleluia. Quantas pessoas eu já passei por isso, de estar passando por enfermidade, e durante o culto eu sentindo dores. Uma vez eu conto isso, os irmãos dão risada, mas é sério, irmão, não ria não, estava numa crise de labirintite. Aí eu estou aqui louvando o Senhor, aí fechei o olho. Quando eu abri o olho, eu estava aqui do lado do Cauã, e eu pensando que eu estava de frente para a igreja, porque quem tem labirintite perde totalmente o senso de direção. E aí chega no final do culto, o irmão fala: Deus me curou, pastor. Eu entrei com tal dor e Deus me curou. Mas eu não tinha sido curado da crise de labirintite. Mas Ele merece toda honra, toda glória. Porque se Deus fez, Ele é Deus. E se Deus não fez, Ele continua sendo Deus. Para quem que Deus dá poder e autoridade? Para quem está na missão. Então, sem essa, amanhã o irmão não ora, o irmão não jejua. Aliás, Jesus fala até que há castas de demônio que é necessário jejum e oração. Aí o irmão fala: pelo poder do sangue do Senhor, mas não tem uma oração, não vem aos cultos, não tem comunhão com a igreja e acha que tem poder e autoridade. Jesus está falando: eu estou enviando vocês, e no envio, na missão, eu dou autoridade sobre enfermidade e demônio. Então é isso que o Senhor está falando nessa manhã, sem essa de achar que você é cheio do poder porque você é da igreja. Sem essa de você achar que é cheio do poder só porque você canta, só porque você tem um dom, ou só porque você tem um cargo. Meu irmão, minha irmã, está na hora de um despertar. Equibalo é só para quem foi enviado. Aquele que foi lançado e arremessado está na missão, terá poder e autoridade. Posso ouvir um amém? Amém. Poder e autoridade para quem está na missão. Amém. E a coisa mais linda, os 12 vêm e falam: não é suficiente, precisamos de mais. Aí Jesus chama 72. Aí ele fala: gente, vocês estão vendo como é duro? Tem muita coisa para fazer, mas tem pouca gente para trabalhar. Peça a Deus. Irmãos, como pastor dessa igreja, quando você estiver orando, eu vou falar para você: olha, Senhor, envia pessoas para o trabalho dentro daquele lugar. Envia trabalhadores, Senhor, para a colheita, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. O Senhor falou para eles: vocês estão vendo agora? Eu estou mandando vocês ir na frente para vocês verem. É muita gente endemoniada. Ô irmãos, só em off, quanta gente perturbada vem nos perturbar, hein? Aí você fala: meu Deus, é a missão. Só não vai sair por aí batendo a mão na cabeça e expulsando em nome de Jesus. Calma. Esses dias a irmã chegou: pastor, quero um olhinho de unção. Toma um olhinho, irmã. Passado 15 dias, pastor, quero um olhinho de unção. Toma um olhinho, irmã. Mais 15 dias, um olhinho de unção. Falei: irmã. Ele falou: pastor, toda vez que eu estou chegando lá no meu trabalho, eu bisunto o lugar todo. Eu vou passando no umbral da porta do meu chefe, depois eu passo na cadeira. Esses dias eu estou lá trabalhando, até escorreguei. Falei: irmã, vamos continuar no envio. Cada um usa a sua estratégia. Deus vai colocar no teu coração o que falar, o que fazer. Eu quero que você nessa manhã entenda
que a seara está precisando de gente que cumpra a missão. Quem sabe nessa manhã o Espírito Santo está falando, eu conto com você. Aonde está o talento que eu coloquei na tua mão? Por que você enterrou? Está na hora de você desenvolver responsabilidade. Meu irmão, olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que fala que não tem tempo para vir para a igreja, tem gente que fala que não tem tempo para orar, mas vem uma pesquisa e diz tem. Porque a pesquisa diz que ao longo do dia, as pessoas mexem no celular ao longo do dia quase 200 vezes ao dia. Você pega o celular para manusear. Isso é a média. Porque tem gente que não tem gente que não é 200 vezes, é 24 horas sem parar. Ah, mas eu trabalho com o celular. Engraçado, nós temos 200 vezes tempo para mexer no celular, mas não temos uma vez para nos ajoelhar ou baixar a nossa cabeça. A desculpa é não tenho tempo de ir para a igreja. A desculpa é não tenho tempo para orar. Tem. E essa pesquisa está dizendo, nós temos tempo, mas o tempo que temos não estamos dando ao nosso Deus. É isso que essa pesquisa está dizendo. Enviar mais trabalhadores, reforço para a obra, porque a obra é grande. Pastor, como está crescendo essa igreja, que bênção. Ô irmão, você que está falando, eu preciso de você. Receber bem os irmãos, orar por esta obra, dizer-me, eis-me aqui, a sua liderança, eu estou aqui para te ajudar. Ontem eu conversava com uma pessoa e nós falávamos de um projeto que nós temos para essa pessoa. Ela falou, pastor, eu estou aqui, conte comigo. Mas irmãs, é árduo, o trabalho não é fácil. Estou aqui, pastor, e vou falar para você, tenho saudade de fazer mais coisas. Eu estou pronta, conte comigo. É lindo isso. Eu termino hoje essa ministração trazendo para você esse senso de urgência. Jesus pede para rogar que o Senhor envie. Por que Jesus fala assim? Pede para que o Senhor arremesse. Pede para que o Senhor impulse, porque Ele tem pressa. Nessa manhã eu preciso dizer para você, Deus tem pressa, porque a obra é grande e tem muita gente precisando. E aí Jesus fala, rogue, peça a Deus mais trabalhadores para que haja o equibalo, para que haja o envio. Então Jesus está falando, o equibalo é o rápido, é vir, se levantar, se alimentar e ir para a missão. Jesus está te capacitando, não é para você oferecer o teu melhor apenas dentro desse espaço, mas é para que o mundo saiba que existe um Deus de amor, para que o mundo saiba que assim como Ele fez algo na tua vida, Ele também fará na vida daquele que faz parte do seu ciclo de amizade familiar. Está na hora que vocês saibam disso. Quando eu trouxe meu irmão para a igreja, eu assumi uma responsabilidade muito grande com meu irmão. Algumas pessoas que faziam parte na época, eles perceberam como que eu adulei, como diz a minha avó, eu estava adulando meu irmão, porque ele vinha para o culto e eu ia buscar. Ele acabava o culto, eu ia levar. Tinha uma atividade aqui na igreja, eu ia buscar. Se precisava acordar cedo, ele dormia na minha casa. Então eu fiquei nessa tutela com meu irmão. Aí teve um dia, aqui na igreja, o Senhor falou, solta a mão dele. Solta. Arremessa. Eu falei, mas eu vou abandonar. Eu amo tanto, se eu deixar ele vai se afastar. Jesus falou, solta a mão, arremessa. Envia, mas ele precisa de mim. Aí Jesus falou, mas ele precisa mais de você ou mais de mim? Porque eu quero mostrar para você que ele está vindo porque você está trazendo. Se ele está vindo é porque você está lá obrigando, você está trazendo acesso para ele. A minha pergunta é, ele está vindo porque ele quer ou porque você está trazendo? Solte a mão dele. Irmãos, pensa numa pessoa que não queria, soltei. Jesus falou, agora observe. Agora observe. A primeira coisa que eu enfrentei foi alguns irmãos dizer assim, pastor, por que você está rejeitando teu irmão? Por que você abandonou a mão dele? As pessoas não estavam entendendo o processo. Irmãos, ninguém que serve ao Senhor porque depende de alguém está servindo ao Senhor. Só serve ao Senhor quem está disposto a servir ao Senhor. E realmente,
o Senhor foi me mostrando que aquele tempo do cumprimento do meu irmão na casa do Senhor era porque eu era muleta dele. Todo o acesso, todas as vantagens, eu estava priorizando a presença do meu irmão e não a adoração do meu irmão. E o Senhor me ensinou muito isso. Mas essa manhã o Senhor está falando, eu estou preparando, e os que estão preparados serão enviados. O Senhor nessa manhã está falando isso para você. Se prepare, se prepare, se prepare. Está na hora da igreja ser enviada ao mundo. Se a gente fazer uma análise, um mapeamento aqui, nós temos poucas igrejas aqui instaladas, por incrível que pareça. Quem sabe o envio do Senhor para este local. Nós estamos recebendo pessoas que moram aos arredores, estão começando a descobrir esse local. E para a honra e glória do Senhor, a minha pergunta é, estamos preparados? Porque senão, não haverá equibalo. Ele só vai enviar aquele que Ele preparou. Eu termino dizendo, medite nessas palavras. Esteja disposto a ser arremessado. O Senhor vai lançar flecha. Eu e você que somos flecha na mão do Senhor.